Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi trazer a parte 2 de relatos de vidas passadas. Sim, aqueles relatos que me foram enviados por vocês. Gosta de assuntos sobre reencarnação? Então já deixa o seu gostei, me siga em minhas redes sociais e bora pro vídeo. Antes de começar, quero só pedir uma coisa. Se você não acredita em reencarnação, mas gosta de escutar sobre o assunto, você é muito bem-vindo aqui neste vídeo. Mas se você não acredita, não gosta de ouvir falar sobre e veio aqui só para xingar nos comentários e desrespeitar as crenças dos outros, faça um favor para nós dois. Não assista, não comenta. É melhor você procurar um canal que compartilha das suas crenças. Assim evita de criar discussões desnecessárias aí nos comentários. E fique sabendo, você que é intolerante religioso e fanático, aqui você não tem voz. Eu bloqueio os comentários sem dó, então não perca seu tempo de comentar coisas do tipo: Espiritismo é do capeta, reencarnação não existe, isso é coisa do inimigo, a Bíblia condena a reencarnação. Cara, se você comentar coisas deste tipo, será ignorado. Dependendo do tipo de comentário, se for desrespeitoso, será bloqueado. Então, dado o recado, vamos aos relatos. Então galera, o primeiro relato me foi enviado por Maiana Travassos. Ela diz assim: quando eu tinha 3 anos, comecei a ter visões de uma mulher com um vestido longo e escuro e uma capa correndo por uma floresta. Eu sabia que eu tinha sido aquela mulher um dia e que estava fugindo de pessoas que queriam me machucar, pois elas me chamavam de bruxa. Depois tive a visão de estar amarrado em uma fogueira, na época da Inquisição. Minha mãe fala que quando eu era criança pegava um lençol e colocava na cabeça para dizer que era minha capa e brincava no jardim da minha casa, correndo e falando que pessoas estavam correndo atrás de mim. Bom, gente, a nossa amiga aí disse que teve uma lembrança de uma vida passada dela. E segundo o Espiritismo, todos nós já passamos por várias e várias reencarnações. Essa não é a primeira vida minha nem sua. Para a gente chegar no estado de evolução de inteligência que estamos hoje, a gente já reencarnou várias e várias vezes. Então, com certeza, nós já vivenciamos outras vidas, nós só não lembramos. E para ela isso foi revelado, de alguma forma ela teve acesso a essa lembrança. O segundo relato aqui nos foi enviado por Leia Paula. Ela disse o seguinte: boa tarde, Henrique. Eu lembro de 5 vidas passadas minha. Tenho lembranças desde criança. A primeira vida que lembrei, eu era uma criança e morri criança. Me lembro andando no meio de um cafezal, andando vestida de saco de estopa. Morri ali. A sensação é que um homem me matou, me violentou. As outras vidas passadas fui lembrando conforme o tempo foi passando. Já fui artesã, fazia vaso de barro, morri de uma doença no útero. Lembro que tinha muita dor. Já fui operário de uma fábrica onde o uniforme era todo azul claro e carros eram antigos. Lembro que morri atropelado na rua. Já fui escrava, onde era mantido em cárcere de um homem ruim. E o homem que me comprou e me tirou das garras desse outro homem ruim foi meu marido atual hoje. Bom, ela quis dizer que esse homem que salvou ela da situação, ela se lembra que ele agora é o marido dela da vida atual. E por último, lembro de ter sido uma cigana. Lembro de ter me olhado no espelho. E o meu rosto era totalmente diferente do que eu tenho agora. Nessa lembrança eu fui envenenada. Foi muito nítido. Sinto ainda a sensação ruim da garganta e aquilo queimando por dentro. Foi muito angustiante. Para melhorar aquela sensação, eu até fazia vômito com o dedo na garganta. Foi terrível. Há um tempo atrás, eu fiquei internado e minha pressão subiu demais. Eu precisava fazer um procedimento cirúrgico, mas a pressão tinha que estar boa. Então entrou no meu quarto uma mulher de cabelo Chanel, até o queixo. Vestiu uma roupa antiga de enfermeira com algo na cabeça como uma cruz. Ela chegou e olhou para mim, me segurou no braço e eu senti um amor tão grande. Sinto que ela foi minha mãe em vidas passadas. No outro dia cedo, minha pressão estava ótima e fiz o procedimento. Obrigado pela oportunidade. Muitas pessoas não acreditam. É uma pena. Bom, no caso dessa outra amiga nossa aí, ela disse se lembrar de várias vidas passadas. E isso é raro, mas acontece.
Tem um vídeo aí que eu fiz de uma menina também que se lembrou de várias vidas passadas. E é uma história autêntica. Então realmente isso é possível, é raro. É raro a gente se lembrar de uma vida passada. Mas sim, existem pessoas que conseguem se lembrar de várias vidas passadas. Agora este próximo relato nos foi enviado por Marcelo Silva. Ele diz assim: Oi Henrique, beleza? Bom, meu caso era o seguinte. Aos 14 anos, uma vez, estava assistindo um documentário sozinho em casa sobre exploração no Egito. E sempre gostei deste tema. Então eu estava acompanhando os exploradores. Eles percorriam túneis dentro da pirâmide. E na medida que eles iam chegando em seu objetivo, eu no sofá do nada comecei a ficar irritado. E cheguei até a chorar, pedindo para que os exploradores parassem por ali, que recuassem, que não tivessem êxito na sua missão. Quando dei por mim, me perguntei por que aquela atitude minha. Era como se estivessem me prejudicando em algo. Muito estranho. E nesse tempo eu já tinha uma máscara de Tutankhamon em meu quarto pendurada na parede, bem bonita, daquele material de cobre. Bom, depois de um ano mais ou menos, fui a uma banca de jornal e comprei um livro dizendo: Saiba onde você nasceu na sua última encarnação. Fiquei intrigado, mas comprei. E ao chegar em casa, segui as instruções. Cheguei à conclusão do jogo que deu que eu nasci no Egito e era um tipo de feiticeiro, aqueles que são braços direitos de algum senhor, e era um vidente. Eu desde os 14, 15 anos já ia a cartomantes para saber sobre o meu destino. Como pode isso, né? E todas as informações batiam. Sei lá, era um sentimento que vinha à tona mesmo. Por esses motivos, acho que minha encarnação passada pode ter sido no Egito mesmo. Bom, no caso do nosso amigo aí, a memória dele pode ter sido acessada no momento que ele viu aquele cenário, né, do Antigo Egito. Ele viu pela televisão e talvez ele se lembrou, né, daquele cenário antigo, na época que ele vivenciou uma vida no Antigo Egito. O jogo que disse lá, saiba quem você foi na vida passada, para mim isso não funciona. Esse tipo de jogo não funciona, pode ter sido apenas uma coincidência. Mas a sensação que ele teve no momento que ele teve aquela visão do seriado lá, mostrando o Antigo Egito, e ele teve aquela sensação ruim, pode ser sim que ele já passou por uma situação ruim naquele ambiente em uma vida passada. Este próximo relato nos foi enviado por Marcelo Betti, e ele diz assim: Eu sempre desconfiei de marcas nas costas, que sempre tive, marcas de chicotadas. Quando tira a camisa, alguém conhecido sempre brinca, falando das marcas de chicote. Eu sempre fui apaixonado pela civilização egípcia. Acredito que eu tenha passado por esta experiência nessa época, e estas marcas logo vêm na minha cabeça. Devo ter sido escravo, ou não, mas as chicotadas foi a sentença de morte, por algo muito errado talvez, algo que não concordava e não cumpria. Neste caso aí, o nosso amigo tem marcas de nascença nas costas, nas quais ele pensa ser de vidas passadas. E sim, isso pode ser possível. Pois quando você sofre uma lesão que te leva à morte em uma vida, isso pode ficar marcado em seu perispírito. E quando você reencarna, você traz uma marca no mesmo local que teve aquela marca, que teve aquela lesão que causou a sua morte. E existem muitos relatos de outras pessoas, das quais se lembram de como morreram e têm as tais marcas no mesmo local onde aconteceu o ferimento. Agora o próximo relato nos foi enviado por Rafael Henrique. Ele diz assim: Dei numa certa noite, sonhei que estava na guerra. Eu era oficial e que no fim do sonho eu levava um tiro no olho direito, de baixo para cima. Aí acabou o sonho. Eu sempre gostei da área militar, desde pequeno, e tenho um problema irreversível no olho direito. Segundo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, os nossos sonhos são lembranças de situações reais, das quais o nosso espírito passou essa experiência. Porque quando nós dormimos, o nosso espírito sai do corpo e vai ter experiências aqui na Terra ou até em planos espirituais. E o espírito também tem acesso ao futuro e ao passado. Porém, quando ele volta ao corpo, nós não nos lembramos mais daquelas situações. E no caso do nosso amigo aí, ele se lembrou do sonho, e o que pode ser uma lembrança que o espírito voltou no passado, teve acesso àquela informação de quem ele foi em uma vida passada. Agora este próximo relato nos foi enviado por Maura Regina Ferreira.
e ela disse assim: eu tive e não foi um sonho, porque eu senti e ouvi tudo que se passava no local. Fui dormir, de repente acordei com pessoas desesperadas gritando e chorando muito. Sentei na cama e fiquei ouvindo assustada. Resolvi levantar para ver o que estava havendo. Assim que botei os pés no chão, procurando meus chinelos, levei um susto. Os pés não eram meus. Levantei a cabeça. Não reconheci o quarto. Me desesperei e comecei a perguntar: Jesus, estou num sonho maluco. E olhei para a cama e tinha uma mulher branca de cabelos longos castanhos claros, com camisola toda rendada. O estranho é que ela estava com um lençol tampando todo o corpo, inclusive a cabeça, mas eu via através do lençol. Amigos, eu entrei em pânico. Saí apressada andando pelo quarto com móveis negros, enormes e lindos. Veio na minha cabeça: vou procurar um calendário ou coisa parecida. Achei na cômoda ao lado da cama um receituário com a data de 30 de junho de 1910. Comecei a chorar e pedir a Deus para sair daquele sonho louco. De repente entrou um senhor de idade, chamado Antônio Brás Cuba, que era o médico da família. Entrou também uma senhora e um outro homem mais jovem, que parecia ser o marido desta mulher morta. Eles choravam muito, e eu ali assistindo tudo, sem saber o que fazer. O médico falou que ela morreu devido a problemas renais. Descobriu o rosto da mulher, que deveria ter no máximo uns 26 anos. E eu neste dia tinha vindo do médico, que constatou que nasci com uma deformidade nos rins. E começando o tratamento médico, que me falou se eu não me cuidasse, eu poderia morrer. O mais terrível nisso tudo é que a data da morte desta mulher foi no mesmo dia que nasci, mudando, claro, o ano. Eu nasci dia 30 de junho de 1960, e meu nome é Maura, e da mulher é Laura. Meu pai sempre foi espírita, e eu ia, mas nunca me aprofundei na religião. Depois deste episódio, eu procurei saber mais, e tenho certeza que sou a reencarnação de Laura Veridiana. Este nome me foi dado no centro kardecista por uma entidade espírita, chamada Enoch de Assis. Bom, no caso da moça aí, ela pode ter dormido, o espírito dela saiu do corpo e teve acesso a essa informação de uma vida passada dela. Ele reviveu aquela situação no qual ela sofreu uma morte em uma vida passada. E isso fica evidente, pois ela recebeu essa informação de que ela tinha realmente sido essa tal de Laura no passado, pois foi um espírito que disse para ela, através de um médium em um centro espírita. Agora o próximo relato é de Kate Jacques. Meu filho, ao falecer de um câncer no cérebro, perguntou-me quem eram aquelas pessoas que estavam no quarto. Estava só eu. E ele também me relatou que estava fugindo quando levou um tiro na nuca. E foi bem onde estava a cicatriz da cirurgia realizada. O câncer era no cerebelo e fica na nuca. No caso do filho aí da nossa amiga, ele estava à beira da morte. E eu já expliquei em vídeos anteriores que quando a gente está na beira da morte, a gente está com um pé lá e outro cá, a gente tem acesso ao mundo espiritual. A gente consegue enxergar espíritos. E no caso dele, ele conseguiu ver espíritos amigos que estavam ali para auxiliar o seu desencarne. E ele teve um acesso a essas informações. Ele teve acesso a lembranças de uma vida passada no qual ele morreu com um tiro na nuca. Este próximo relato nos foi enviado por Nena Vilela e ela disse o seguinte: eu sonhava que caía de um prédio vestida uma camisola branca. Caía, subia uma escada longa e caía do prédio de novo. Eu era branca, cabelos grandes, bem jovem. Eu sonhava sempre quando criança. Aí com o tempo comecei a frequentar um centro kardecista, onde me foi revelado um dia que eu fui jogada de um prédio pelo meu amante. Nessa vida ele veio como meu pai. Hoje tenho fobia, medo extremo de prédios. Não consigo nem olhar para cima. Agora sei o porquê. A morte é só uma mudança, uma viagem de volta para casa. Bom, no caso da nossa amiga aqui, o interessante é que ela sonhou que caía de um prédio e a partir do momento que ela começou a frequentar um centro espírita, lá foi revelado para ela que ela foi assassinada dessa forma. Que em uma vida passada, um amante dela a jogou de um prédio. Ela não detalhou aqui, mas se por um acaso ela não tiver comentado com ninguém do centro espírita sobre este sonho,
e em uma outra revelação, um espírito amigo lá disse para ela que ela foi assassinada dessa forma em uma vida passada, isso significa que realmente aconteceu a situação e que realmente ela teve contato com espíritos amigos através de um médium, porque não tinha como eles saber dessa informação. Este próximo relato me foi enviado por Deise Machado. Ela disse o seguinte: tive uma tia, irmã da minha mãe e filha mais velha da minha avó, e essa tia minha desencarnou com 18 anos de tuberculose. 11 anos depois eu nasci. E há alguns anos tive um início de pneumonia. Os médicos repetiram as chapas, que no fato aqui é raio-x, por várias vezes. Então eu perguntei se havia algo mais grave. O médico me perguntou se eu já tive tuberculose. E eu respondi que não. E perguntei o porquê. Então o médico disse que eu tinha várias cicatrizes em meus pulmões. E o mais incrível é que eles disseram que é como uma cauterização, algo que não existe ainda na medicina. Hoje tenho certeza que sou a reencarnação dela, pelas lembranças que tenho. Possa ser sim que a nossa amiga seja a reencarnação da tia dela. Existem algumas situações que o espírito reencarna na própria família, talvez por não ter cumprido a sua missão. E na situação dela existem várias evidências que isso possa ser real, que ela possa sim ser a reencarnação da tia. Uma são as marcas aí nos pulmões, como se ela tivesse tido uma tuberculose e ela não teve. E outras são as lembranças que ela diz ter de uma vida que ela disse lembrar antigamente, como se ela fosse a tia dela. Então, bem provável sim que essa pessoa seja a reencarnação da tia. Agora, este próximo relato me foi enviado por Silvia Paião. Ela diz o seguinte: eu sempre fui fascinada por floresta, desde criança. Amo a natureza. Fico admirando árvores por horas e acho tudo lindo, mas toda vez que alguém diz morar num sítio ou em algum lugar de mata, eu me desespero. Sinto muito medo. Tenho a impressão que na minha vida passada eu deva ter sido morta em uma floresta. É muito arrepiante para mim, só em pensar em morar numa casa cercada de árvores. Existem fobias que a gente tem na vida atual que possa ter relação com uma situação que foi o causador da morte na vida passada. Por exemplo, uma pessoa pode ter morrido atropelada e na reencarnação atual ela ter muito medo de carros, ter muito medo de rodovias, de estradas. E isso acontece muito. A maioria das vezes a fobia que a gente tem, o medo que a gente tem de alguma coisa na vida atual, pode ser que essa coisa tenha resultado na morte de uma vida passada. E o próximo relato me foi enviado por Manuela Lobo. E ela diz o seguinte: desde criança eu sonho com o mesmo rio. Só muda os cenários do sonho, mas a sensação é que o rio é o mesmo. Um rio com águas bem escuras. E eu acordo angustiada, com um sentimento ruim. E sempre que percebo que ao finalzinho de tarde, no horário das 17h40 até as 18 horas, me dá uma angústia tão grande, um sentimento de tristeza. E detalhe, eu morro de medo de água, rio, mar ou lago. No caso da nossa amiga aí, como ela tem medo de água e ela sempre sonha com um rio, possa ser que ela tenha morrido afogada em um rio. Então por isso ela tem esse medo, essa fobia de água. E agora o último relato que nos foi enviado por Alaise Almeida. Ela disse o seguinte: eu às vezes sinto saudade de coisas que nem vivi. Quando eu vejo aquelas casas simples de barro, aqueles banquinhos de pau, seja em vídeo ou em fotos, eu sinto vontade de chorar, me dá saudade. Parece que eu morei em um lugar parecido. Será que isso tem a ver com reencarnação? Se tiver, de uma coisa eu tenho certeza: eu era pobre e reencarnei pobre de novo. Você sentir saudade de algo que você não vivenciou é uma coisa estranha, uma coisa diferente. E possa sim ter relação com a sua vida antiga, uma vida passada e sua vida atual. Devemos nos lembrar que o espírito ele tem o livre-arbítrio. E antes de vir na vida terrena, a gente faz as escolhas. Nós escolhemos em qual família iremos nascer, em qual situação financeira iremos viver. E essas escolhas são sempre escolhas inteligentes,
A gente escolhe passar por situações, por provas e expiações que irão nos fazer aprender, que irão nos fazer recuperar algo perdido numa encarnação passada. Então, cada vez que você vier na Terra e viver o melhor possível, cada vez que você vier aqui praticar a caridade, ser uma pessoa honesta, uma pessoa boa, sempre a próxima encarnação será melhor. Então a tendência é só melhorar. Por isso é sempre bom a gente tentar progredir, sempre bom a gente tentar ser pessoas melhores a cada dia, pois isso vai resultar em uma vida melhor a cada vez que nós voltarmos. E assim a gente só vamos progredir. Caso contrário, se você bater na tecla, insistir em ser uma pessoa ruim, insistir em ser uma pessoa que dá prejuízo aos outros, você vai ficar estacionado naquela mesma situação. E sempre você vai voltar na mesma situação. Você nunca vai progredir. Então é muito importante que você tente melhorar, tente ser uma pessoa, ser o melhor possível a cada dia que se passa. Se você me mandou o seu relato e não viu ele neste vídeo, é porque eu recebi muitos relatos. Infelizmente não tem como eu incluir todos em um vídeo só. Então se quer mais vídeos de relatos de vidas passadas, comente aí embaixo a hashtag Relatos de Vidas Passadas e clique no joinha, pois irei fazer outro vídeo desse quando este aqui atingir a meta de 3.000 likes. Então é isso aí, meus amigos. Este foi o vídeo de hoje. Agradeço a presença de todos e até a próxima, se Deus quiser.